Bom, meus amores, nós vimos então que as soluções são formadas por solvente e soluto. No exemplo de solução líquida, nós vimos a mistura de água com sal. Visualizaremos agora isso de forma clara. Eu peguei aqui o sal da minha casa e 2 copinhos com a mesma quantidade de água. No primeiro copinho, eu vou colocar uma colherzinha de sal. Coloco a colherzinha, dou uma mexidinha. No segundo copinho, eu vou colocar 3 colheres de sal. Vou dar uma mexidinha também. Observem, pessoal, que no copo número 1, eu tenho uma solução completamente transparente. Olhem só. E no copinho 2, eu tenho uma solução que não está completamente transparente, ou seja, eu ainda estou enxergando o meu soluto aqui nela. Olha aqui as duas, uma está bem transparente e a outra ainda enxerga o meu soluto. Por que que isso acontece, pessoal? Isso vai ser o que nós veremos agora, em coeficiente de solubilidade. Então, meus amores, a solubilidade das soluções, elas vão depender da capacidade do soluto ser dissolvido pelo solvente. Às vezes, nós colocamos tanto soluto em um solvente que ele não consegue dissolver esse soluto. Então, todas as soluções têm um número que a gente chama de coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida num padrão estabelecido de 100 gramas de água a uma determinada temperatura. Ou seja, todas as substâncias possuem um valor de soluto que vai conseguir ser dissolvido por água, nesse caso no valor de 100 gramas de água. As questões, elas gostam muito de trazer o coeficiente de solubilidade a partir de gráficos como esse que está aqui. Neste gráfico, nós temos neste eixo aqui, que é o eixo X, a temperatura em graus Celsius, e neste eixo, que é o eixo Y, o coeficiente de solubilidade no valor padrão de 100 gramas de água. Aqui, esses coloridos são curvas para 3 substâncias diferentes. Eu tenho aqui em vermelho o cloreto de sódio, em azul o nitrato de potássio e em roxinho aqui o nitrato de sódio. Meus amores, quando a temperatura muda, esse coeficiente de solubilidade também pode mudar. Por exemplo, aqui ele pede que a gente diga a 40 graus Celsius o coeficiente de solubilidade das 3 substâncias aqui. Aqui nós já temos que o de nitrato de sódio é 130 gramas, porque eu fui a 40 graus Celsius, que é onde a minha questão me pediu, onde foi o meu questionamento. Fiz uma linha até a curva do nitrato de sódio e percebi que quando eu chego na linha dele, eu tenho um coeficiente de solubilidade de 130. A mesma coisa foi feita aqui para o nitrato de potássio. Segui em 40 graus Celsius, quando chegou na curva azul, que é do nitrato de potássio, eu fui para o meu coeficiente de solubilidade e percebi que ele é 80 gramas. Vamos fazer juntos agora para o cloreto de sódio. Sigo aqui em 40 e quando chego na curva de solubilidade vermelha, que é dessa substância, eu vou fazendo uma retinha. A minha retinha ficou entre 40 e 50. Logo, eu posso estimar que a solubilidade a 40 graus Celsius do cloreto de sódio é 45 gramas.
Vamos fazer agora a 20 graus Celsius para todas essas três estruturas, essas três substâncias. 20 graus Celsius, começo então a minha linha aqui, vou para a minha primeira, que é o nitrato de sódio. Encontrei aqui, ó, a linha do nitrato de sódio, então eu vou verificar a solubilidade dele. Está entre 80 e 90, logo eu vou colocar aqui 85 gramas. Vamos agora seguir no meu 20 graus Celsius até chegar à linha em azul, que é do nitrato de potássio. Aí eu venho e vejo que o nitrato de potássio tem um coeficiente de solubilidade de 40 gramas. Por último, eu vou ver a minha linha vermelha, que é quase a mesma coisa, ou a mesma coisa, na verdade não é quase, elas estão se encontrando. Então, para o cloreto de sódio, em 20 graus Celsius, eu também tenho 40 gramas. O que isso significa, pessoal? Que se eu tiver 100 gramas de água, né? Se eu tiver um sisteminha com 100 gramas de água, eu só posso dissolver nesse sistema 130 gramas de nitrato de sódio, 80 gramas de nitrato de potássio e 45 gramas de cloreto de sódio. Se eu colocar aqui, por exemplo, 100 gramas de cloreto de sódio, a minha solução vai ficar igual aquele copinho de água lá. Vai ficar mostrando o meu soluto. Ainda vai sobrar soluto na solução, porque ele não vai conseguir dissolver por completo, certo? Portanto, meus amores, nós temos também uma classificação das soluções em relação ao coeficiente de solubilidade. Então, olha aqui esse sisteminha. Ele deu um coeficiente de solubilidade. Ele está dizendo que 300 gramas de açúcar dissolvem em 1 litro de água. Ou seja, em 1 litro de água eu posso dissolver até 300 gramas de açúcar. Se eu passar desse valor, significa que a minha parte do meu soluto, parte da minha açúcar, ainda vai ficar contida na solução. Vamos lá, então. No caso 1, eu tenho 100 gramas de açúcar em 1 litro de água. 100 gramas de açúcar vai dissolver por completo, porque é menor do que 300, né? 100 gramas aqui é menor do que o coeficiente de solubilidade. Se ele dissolveu por completo, eu digo que eu tenho uma solução insaturada. No meu segundo caso, eu tenho aqui 250 gramas de açúcar em 1 litro de água. O meu coeficiente é 300 gramas, 250 gramas ainda é menor que esse coeficiente, ou seja, esse açúcar foi toda dissolvidinha aqui na água. Então, eu também tenho que a solução número 2 também é uma solução insaturada. Qual seria, então, a diferença entre a 1 e a 2? Quando eu tenho uma solução insaturada com um valor muito pequeno, como é o caso dessa minha 1, eu digo que ela é uma solução insaturada diluída. Então, eu vou colocar aqui o número 1 para a gente lembrar que aqui na minha primeira situação eu tenho uma solução insaturada diluída. Agora, quando eu tenho um coeficiente de solubilidade mais próximo, né? Mais próximo do valor determinado, como aqui mais próximo de 300, significa que eu tenho uma solução insaturada concentrada. Então, aqui como o meu valor é maior, mais próximo do coeficiente, eu digo que esse meu sistema está insaturado concentrado. A minha próxima situação é eu tendo 300 gramas de açúcar, ou seja, eu tenho o valor exato
da minha coeficiente, né? Do meu coeficiente aqui, ó, que não tá mais aparecendo, tá aqui ele. Eu tenho valor igual, exato. Aí eu chamo a minha solução de saturada, tá bom? Agora acontece também algumas situações em que o meu valor de soluto é maior do que o meu coeficiente. Então, lá o coeficiente é de 300 gramas de açúcar. Aqui eu tenho 350 gramas de açúcar. Então, eu tenho mais que o coeficiente, um valor maior. Logo, a minha água ela não vai conseguir dissolver todo esse açúcar. Aí, observe que eu coloquei uns pontinhos aqui. É justamente o excesso de açúcar. Quanto vai ser esse excesso? Se o meu coeficiente é 300 e a minha quantidade de açúcar aqui é 350, logo o meu excesso vai ser 50 gramas, né? 350 menos 300. Logo, eu chamo essa solução, pessoal, de solução saturada com corpo de fundo. Então, aquele açúcar que ficou aqui no fundinho, que não conseguiu ser dissolvido, é o meu corpo de fundo. Mas aí, pessoal, existe uma forma de eu conseguir dissolver essa solução com corpo de fundo. Então, olha só, eu trouxe a minha solução saturada com corpo de fundo para cá. Então, eu vejo aqui o meu açúcar saturado e a minha solução. Aí, o que eu faço com essa solução? Eu aqueço. Quando eu aqueço, esse meu açúcar, ele consegue ser dissolvido na solução. Então, vocês observam que quando nós vimos na parte passada o coeficiente de solubilidade, nós vimos que a temperatura ela influencia nesse coeficiente. Logo, se aqui eu tive um aquecimento, o coeficiente de solubilidade mudou. Agora, eu consegui, então, dissolver aquele açúcar aqui na minha solução. Depois que eu dissolvo, eu passo ele por um resfriamento brusco e aí eu vou ter uma solução super saturada. Esse é o meu caso também de classificação de solução. Então, vocês lembram lá o nosso copinho de água com sal, que ficou com sal embaixo? Se eu aquecer, ele consegue ser dissolvido e forma uma solução super saturada. Bom, meus amores, vocês lembram das soluções que nós fizemos? Então, teve uma que o sal ele não conseguiu se dissolver por completo. E aí eu vou mostrar para vocês como a temperatura influencia no coeficiente de solubilidade, ou seja, na capacidade do solvente dissolver o soluto. Então, vocês observem aí no fundinho, ó, tem bastante sal ainda. O que eu fiz? Esquentei uma água, ela tá bem quente aqui nesse copo, e eu vou colocar nesse copinho aqui. Eu botei água quente e ela mudou a temperatura aqui da minha solução. E aí, eu vou dar mais uma mexidinha. Observem que a água já tá bem mais transparente, ó. Quando eu tiro da mesa, vocês observam que o fundo dela, ó, não tem mais soluto. Vou colocar meu dedo aqui embaixo, ó, pra vocês enxergarem melhor. Não tem mais soluto aqui embaixo. Logo, quando eu coloquei temperatura, aumentou meu coeficiente de solubilidade e permitiu com que a água dissolvesse esse soluto todo. Meus amores, terminamos então a nossa primeira aula, a primeira parte do módulo 3. Nas próximas aulas vocês já verão os cálculos de solução. Para isso já tem bastante material bom no YouTube. Eu já separei os vídeos legais para vocês assistirem, que são pertinentes, que condizem com o conteúdo do livro de vocês. Então, na próxima aula, vocês verão algumas videoaulas, mas eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, que eu mesmo preparei para vocês. E eu finalizo com esse verso bíblico: No mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso condiz muito com a nossa realidade atual e vamos ter em mente que tudo isso vai passar, que essa aflição vai ser apenas mais um obstáculo que nós vamos passar em nome de Jesus. Um beijo, até a próxima aula.